Olá, boa noite. Tem alguém aí? Alguém pode confirmar se temos som, imagem? Acho que está tudo funcionando, ok? Telmo, cadê você para me dar um retorno? Acho que estamos bem. Tudo perfeito, Laila. Obrigada, querida. Saudade de você. Não tem nada perfeito, estou sentindo muito sua falta. Bom, boa noite, Aline. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui, né? Apesar de que não é a mesma coisa, mas é sempre muito bom a gente estar aqui. Maurício, obrigada, Maurício, pelo retorno. Regina sempre presente. Bom, então nós vamos fazer o nosso estudo sobre a lei divina. No finalzinho, se tiver alguma pergunta, né, que não for muito difícil de responder, a gente tenta fazer a resposta por aqui. Se for muito rebuscada, a gente responde depois, tá bom? Quem quiser participar, perguntar, opinar, dizer se está bom, se está gostando, se não está, pode ficar à vontade, tá? Essa interação é muito importante para a gente. Então, vamos começar. Vamos falar da lei divina. A lei divina está no livro dos Espíritos, no capítulo 1 da terceira parte. A terceira parte começa a falar de todas as leis morais. E começa falando da lei divina, né? Ou chamada também de lei natural. Antes da gente começar, nós vamos fazer então a leitura da página e vamos fazer uma prece. Nossa página está no livro de respostas, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É um livrinho muito antigo. Diz pra gente o seguinte: ama a Deus, servindo os semelhantes por amor, sem distinção de pessoas. Faze o bem, como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação. Então, é pequenininha, mas fala muito para nós, né? Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, com os benfeitores espirituais da nossa casa, com os nossos anjos da guarda, os espíritos que se interessam por nós. E vamos orar. Jesus, Mestre querido, nós somos muito gratos por estarmos aqui neste momento, para estudarmos um pouco mais das lições que a doutrina espírita traz para nós. Abençoa, Senhor, o propósito de estarmos aqui hoje. Abençoe a cada um de nós, cada lar aqui representado, a nossa casa de amor e caridade. Abençoe o nosso planeta inteiro, tão necessitado das suas benesses, Senhor. Fica conosco e que consigamos cada vez mais aprender, interpretar melhor o que a nossa doutrina traz para nós. Que os nossos lares, nesse momento, sejam banhados da luz do Cristo, trazendo a cura, trazendo a paz, a fraternidade, a solidariedade. E que assim seja. Vamos então começar, meus irmãos, falando então sobre a lei divina, não é? A lei de Deus. Diz para nós o seguinte, que a lei de Deus, antes da gente começar, né? Por que é importante a gente saber da lei divina, né? Da lei de Deus?
A gente vai ver aqui que é de fundamental importância que a gente conheça a lei de Deus, né? É de fundamental importância que a gente conheça as leis de uma maneira geral, tanto a lei dos homens quanto as leis divinas. E a gente vai fazer uma reflexão também bastante importante sobre qual é a importância, o que a gente tem que fazer para viver, né, para se comportar de modo a estar dentro, estar ocupando essa lei divina conforme Deus nos ensinou, conforme Jesus trouxe as informações para a gente, tá bom? Então vamos lá. A lei de Deus, ela é uma lei única, não é uma lei verdadeira, única para a felicidade do homem. Então, só nessa frase a gente já tem muitas informações importantes, né? Então, a lei de Deus, ela é única e só ela é capaz de trazer a felicidade para a gente, que é isso que a gente quer, né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Então, dentro da lei divina é que estão as regras do que a gente deve ou não deve fazer. Essa lei divina, ela é imutável, ela é eterna, assim como Deus, ou seja, ela não se modifica com o tempo, né? Ao contrário das leis daqui da Terra, a lei divina é imutável e eterna, assim como Deus, não muda. Diferente das leis humanas, né, que estão submetidas ao progresso, que vai mudando ao longo do tempo, né? Mesmo que seja um progresso lento, é um progresso constante. A gente vê hoje legislações mais modernas do que antigamente, né? Antigamente, por exemplo, a escravidão era uma coisa normal. Hoje a gente já sabe que não é, né? Que a lei tem que ser igual para todo mundo e que todo mundo é igual perante a lei. Tantas outras situações, né, que a gente via. Antigamente existia um instituto chamado desquite, né, que era onde as pessoas se separavam, né, não existia ainda o divórcio, então se chamava desquite. Hoje a gente já não tem mais, né, já tem o divórcio. Então várias leis foram mudando ao longo do tempo de acordo com o progresso. A lei divina não muda, é imutável, né, e é eterna. Então, quanto mais a gente se aproxima da verdadeira justiça, menos essas leis daqui da Terra elas se alteram e mais estáveis elas vão se tornando, na medida em que se aproximam das leis divinas. A principal, vamos dizer assim, que seria o direito à vida, né? Quanta luta tem acontecido em relação ao aborto, não é? Por quê? Porque é preciso que esteja na lei o direito à vida, né? De todos os seres vivos, das plantas, dos animais e também das crianças, né? Inclusive das crianças nascituras que ainda não nasceram. Então, a gente vê esse progresso acontecendo na lei de acordo com ao longo do tempo, não é? Dentro das leis divinas, nós temos duas leis. As leis físicas, que são aquelas estudadas pela ciência, né? Que são lei da gravidade, lei dos movimentos, né? Que podem ser diferentes de acordo com os mundos que a gente tem, né? Por exemplo, as leis de Newton. As leis de Newton, elas funcionam aqui na Terra, né? De acordo com a gravidade da Terra. Num outro planeta não vai funcionar, né? Porque lá essas leis vão ser de forma diferente. Então, essas são as leis físicas. E nós temos as leis morais, que são as que interessam para a gente, né? Que diz respeito ao homem em si mesmo, nas suas relações com Deus e relações com seus semelhantes. É essa que importa para a gente. Então, dentro das leis divinas, que são imutáveis e eternas, nós vamos nos focar nas leis morais, que são elas que vão trazer para nós a verdadeira felicidade, de acordo com o que a doutrina ensina para nós, ok? Bom, aprendemos na doutrina que fora da caridade não há salvação, não é? Sendo a expressão completa da caridade, amar ao próximo, como a nós mesmos, e fazer pelos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, isso já mostra para nós o quê? Uma lei moral, não é isso? Que fala aqui de quê? Fala de caridade, fala de amor ao próximo, não é? Fala de que mais? Amar ao próximo, fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito por nós, né? Isso tudo Jesus trouxe para ensinar para a gente. Então, isso faz parte das leis morais que a gente está aprendendo, certo? Na lei humana, né, nessas leis que a gente falou, que acontecem aqui no nosso planeta,
quando a gente infringe essas leis, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, o que vai acontecer com a gente? A gente vai receber uma multa, a gente vai responder um processo, a gente vai ser preso, né? Por exemplo, estacionou lá em cima da calçada. Quando a gente volta, tem uma multa lá no carro. Às vezes nem tem o carro, né? Às vezes ele é até rebocado e levado para o depósito. Então, isso é por quê? Porque a gente transgrediu uma regra, né? A gente foi de encontro àquela lei. Então, por isso, a gente vai ter uma punição, que no caso foi a multa, podia ser uma coisa pior, né? Acontece que as leis humanas, elas não atingem, né, as faltas morais. Infelizmente, as leis humanas não vai atingir nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Nossa vaidade, nossa maldade, nossa ganância, nossa falsidade, tanta coisa. E aí, como que faz, né? Porque como é que vai punir? Como é que essa pessoa que vai de encontro às leis divinas, né? As leis morais, ela vai encontrar uma maneira de pagar uma multa, né? Como que vai ser isso? Diz a doutrina para a gente o seguinte: quando nós agimos de maneira contrária, né, às leis morais, à lei divina, nós estamos violando as leis de Deus, né, que estão escritas aonde? Na nossa consciência. Então, não adianta dizer que a gente não sabia, porque a gente sabe. A gente sabe o que é o certo, o que é o errado, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer, né? Então, se a gente prefere ser orgulhoso do que ser mais humilde, né? Ser egoísta do que ser mais solidário, a gente sabe, se a gente pesquisar direitinho dentro da gente, né? Nós vamos ver o que é que está errado, né? Que a gente está transgredindo essas leis, que a gente está indo de encontro do que deveria ser o correto para a gente agir. Bom, então, quando nós agimos assim, nós estamos violando as leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência, né? Na nossa mente. E aqui é importante a gente lembrar que, se a gente tivesse esquecido dessas leis, Jesus e muitos outros vieram para nos lembrar das leis divinas, né? Moisés, outros de outras religiões, né? Outros espíritos mais elevados, vieram trazer essas leis de novo para a gente, para ensinar, para reensinar, para ensinar de uma maneira diferente. E a doutrina espírita também, né? A doutrina espírita é o Consolador Prometido, que veio trazer para a gente algumas outras explicações que lá na época de Jesus ainda se falava muito por parábola, né? De uma maneira alegórica, e a doutrina espírita veio esclarecer, tirar o véu, né? Como é dito. Então, o que acontece? Bom, então nós temos lá as leis morais que estão sendo infringidas, né? E que nós temos a noção do que é, né? Do que é o certo e o que é o errado. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, nos afastando do amor ao próximo, de fazer o bem, de praticar a caridade, sabe qual é a consequência? Sabe qual é a multa que a gente paga? Olha que interessante. Chama-se sofrimento. É a dor. Então, toda vez que a gente transgride as leis morais, né, que a gente vai de encontro à lei divina, o resultado é o sofrimento. Então, quando a gente sofre, quando a dor bate na porta, opa, qual foi a lei que eu não cumpri, né? Por que essa multa está chegando aqui para mim? Que alguma coisa eu aprontei, né? Então, vamos lá. Então, olha que dedução bacana, né? Então, se o sofrimento é a consequência quando eu me afasto do bem e do bom e do belo, né? Do amor ao próximo, da caridade, da compreensão, da solidariedade, da humildade, tudo de bom que eu tenho que fazer, né? Então, se eu me afastando, eu vou para o sofrimento, para ser feliz, o que eu vou precisar, então? Me aproximar dessas leis divinas, me aproximar dessas leis morais, me aproximar de Deus, me aproximar da minha missão, que Deus quer de mim aqui na Terra. É simples? Não, né? Porque senão era todo mundo feliz. Não é simples assim. Então, para ser feliz, a gente precisa exercitar, né? Precisa colocar em prática as leis de Deus. As leis que a gente precisa aprender. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente ainda está com a multa, né? Ainda está pagando a multa, ainda está respondendo o processo, né? Vamos dizer assim.
ainda estamos a caminho, ainda estamos aprendendo. Por isso é que a gente ainda está com essas multas ainda para acertar, né? Então, vamos lá. Lá no livro O Céu e o Inferno, né, a gente pesquisando, procurando para fazer o estudo, a gente fica procurando, né, coisas que tenham a ver com o que a gente vai falar. Então, se a gente vai falar da lei divina, a gente precisa encontrar dentro da doutrina um material que tenha pertinência com o que a gente vai falar. Mas, de preferência, um material que seja rico, né, para que a gente possa elaborar, para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater. E lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 4, Kardec traz para nós um sofrimento de um espírito. Muito interessante a gente observar esse caso. É bem conhecido. É um espírito chamado Claire. É uma mulher que estava lá no mundo espiritual, desencarnada, né? E ela fala absurdos da vida dela lá no mundo espiritual. Imagina. Diz ela pra gente: a minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda caridade, de todo afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Então, veja bem as reflexões que ela está fazendo lá no mundo espiritual, desencarnada. O que acontece com essa situação dela aqui? Vamos colocar dentro do contexto. Claire era um espírito que, assim, ela não violou as leis dos homens, né? Ela não violou as leis humanas. Porém, ela era muito egoísta, né? Então, com isso, ela violou a lei divina, certo? Se esqueceu da primeira das virtudes, da mais importante, que seria a caridade. Ela era uma pessoa arrogante, ela era uma pessoa metida, ela era uma pessoa extremamente egoísta. E quando chegou lá no mundo espiritual, porque a gente sabe que quando chega no mundo espiritual a gente não vira santo, né? A gente vai continuar sendo da mesma maneira que a gente é aqui, não é? Então, quando ela chegou lá no mundo espiritual, que ela começou a conseguir fazer um contato através da mediunidade de uma médium que é essa que está lá no livro, né, no Céu e Inferno, ela queria exclusividade. Olha que coisa. Ela lá no mundo espiritual, ela queria que a médium só cuidasse dela, só orasse por ela, só se preocupasse com ela. Olha só. Ainda lá, ela estava passando por tudo isso. E aí a gente fica pensando, ela diz aqui que a desgraça dela aumentava cada dia proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Será que ela ia ficar sofrendo até a eternidade? Claro que não, né? Não é isso que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente? Que a gente repare, que a gente conserte. Não basta se arrepender, não. Ela até estava com uma noção aqui, né? De que ela não devia ter feito isso, que foram tantas horas de egoísmo e inércia, mas ainda assim ela queria a médium trabalhando só para ela. Imagina, queria uma personal médium só para poder ficar orando, conversando com ela para ver se ajudava. Por isso ela estava sofrendo ainda lá, né? E o que vai acontecer provavelmente com ela? Vai ter que reencarnar para resolver essas situações, né? Em condições piores. Para quê? Para que o sofrimento possa aproximá-la da perfeição, aproximá-la da elevação, aproximá-la da bondade, da caridade, do amor, para que ela possa evoluir. Então, quem é que está fazendo ela sofrer? É Deus? Ela mesma, né? Ela só está colhendo aquilo que ela plantou. Então, por que ela sofria assim? Porque ela tinha vivido na Terra um momento de muito egoísmo, né? Como diz aqui, como ela mesma diz, egoísmo e inércia. E aí, ela vai ficar sofrendo eternamente? Claro que não, né? Isso aí vai ser reparado. Ela já está num momento bom, porque ela já reconhece que ela perdeu uma encarnação inteira, né? Na inércia e no egoísmo. E ela já deve estar interessada em resolver isso, porque ela está sofrendo. Ela diz lá, minha desgraça aumenta dia após dia. Quem que quer ficar vivendo assim? Ninguém, né?
Então, o que preciso fazer para ela encontrar a felicidade? Abandonar esse sofrimento de forma a se aproximar de Deus através de cultivo, né, dos bons sentimentos dentro dela. Ela vai precisar encarnar de novo, né, evidentemente, para que ela possa passar por situações com que ela coloque isso em prova, né, com que ela espie essas situações que ela precisa conseguir sobrepor, né? Então é muito interessante a gente observar isso, porque a gente observa que mas todo mundo sofre, porque todo mundo está aprendendo, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos, porque uns já aprenderam mais, outros não, outros ainda aprenderam menos. Então, como a gente ainda está no caminho, a gente também está aprendendo. Então, da mesma maneira que Claire, a gente, enquanto encarnado, enquanto está aqui, também não tem nossas mazelas, os nossos sofrimentos, não estamos vivendo todos agora um momento de sofrimento. Por quê? Porque ainda estamos precisando aprender algumas das lições divinas, algumas das leis divinas. Estamos, na verdade, pagando a multa, né? Por ter infringido as nossas leis. E tem uma outra historinha que precisava contar para vocês, muito singela, mas que traz um exemplo assim lindo para gente, que é uma historinha de Meimei, Espírito Meimei, psicografia do Chico Xavier, que está no livro Pai Nosso. A história se chama Presença Divina. E era a história de um menininho que estava passeando com o tio dele, assim, num campo, numa chácara, né? E viram, depois de uma cerca, um monte de pezinho de laranja. O tio dele foi, arranjou uma sacola lá, uma caixa, uma camisa, alguma coisa, fez uma sacola e começou a pegar as laranjinhas lá, né? E colocar dentro da sacola, né? Aquilo sem ninguém ver. O menino, quando viu aquilo, falou: tio, o que é isso que você está fazendo? Você está pegando a laranja do moço daí, dessa casa aí, dessa chácara, e está botando dentro do saco para levar, coisa feia. Meu filho, não é feio não, ninguém está vendo. Aí, nesse momento, o que o menino faz? Aponta para o céu. Olha lá, tio, quem é que está vendo? Deus está vendo, não é? Então, por menor que seja ou por maior que seja, não existe nada escondido. Isso tudo fica gravado no nosso perispírito, né? E como diz o menininho, Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Então, não adianta fazer escondido, não adianta fingir que é bonzinho, né? Não adianta nada disso, porque não existe nada escondido, né? No momento, tudo vai aparecer. Então, essa historinha tão singela mostra pra gente que às vezes a gente acha mesmo que está fazendo alguma coisa, né? E que está escondido, que ninguém vai descobrir, coisas assim. E aí, então, eu trago para a gente refletir a divisão da lei divina, das leis dentro da lei natural, né? Ou da lei divina, existem 10 divisões, que são algumas dessas que a gente trouxe aqui. E aí nós vamos fazer, então, uma reflexão, assim, sobre a gente agora, né? Vamos agora começar a olhar para nós e pensar como é que a gente está em relação às leis divinas. Como é que nós estamos nos comportando, o que a gente já faz, o que ainda não aprendemos a fazer, o que a gente está engatinhando para aprender, né? Isso é legal a gente refletir, porque não adianta a gente estudar a doutrina se a gente não trouxer para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, vamos pensar aqui, eu trouxe algumas das leis para que a gente pense como é que a gente está dentro de cada uma delas. Vamos lá. Começando pela lei de adoração. A lei de adoração diz que adorar é elevar o pensamento a Deus. Elevar o pensamento a Deus. Será que a gente já faz isso? Será que a gente já se preocupa em orar a Deus sempre que necessário? Será que a gente não tem ainda aquela vaidade de quando a gente se sobrepõe a uma dificuldade, a gente achar que foi mérito só nosso? Porque a gente sabe que é amparado o tempo inteiro, né, pelos bons espíritos, que as nossas orações fazem com que a gente entre em sintonia com o mais alto. Então, essa lei de adoração é uma das leis que a gente precisa refletir sobre como estamos dentro dela, né? Não é obrigação a gente orar toda hora, todo dia, nem todo minuto, não. A gente tem que fazer isso por prazer, né? Tem que fazer isso com alegria. E também não é só para pedir, que a gente está muito essa mania, preciso orar para pedir a Deus. Não é só para pedir.
A gente ora para agradecer e ora só para adorar mesmo, né? Só para falar, oh meu Deus, como é bom estar aqui, né? Sem ter que pedir e sem ter que agradecer, né? Então, às vezes, a gente passa muito tempo das nossas vidas esquecendo de Deus. Esquecendo de Deus. E quando a gente precisa, a gente lança a mão, né? É aquela história do amuleto. A gente ainda tem muito Deus como amuleto, Deus de bolso, que a gente tira ali do bolsinho na hora que a gente precisa. Não pode ser assim, né? O nosso relacionamento com Deus é muito maior. Ele não diz que ele não esquece da gente, né? Que ele sabe até os cabelinhos que a gente tem na cabeça. Então, qual é o nosso relacionamento para com Deus? Será que nós estamos adorando, estamos nos preocupando e estamos conversando com Ele, nem que seja só para falar, né? Oh, meu Deus, estou aqui. Então, isso é importante. Quando a gente se afasta dessa lei de adoração, a gente sofre. É uma das leis que a gente precisa aprender, que está dentro da lei divina. Vamos anotando aí, né? Depois vem a lei do trabalho. Diz para nós, lá no Livro dos Espíritos, que o trabalho é uma necessidade, né? O trabalho é alguma coisa normal para todo mundo. Ninguém está aqui só para ser servido, né? Ninguém está aqui para ficar de madame, né? Como diz o outro, né? A gente está aqui para trabalhar. E o que é o trabalho? O trabalho em todas as frentes. É o trabalho em casa, é o trabalho mesmo para ganhar o pão de cada dia, é o trabalho na casa espírita, que apesar de que agora ela está fechada, mas a gente ainda pode orar por ela, a gente pode fazer um trabalho de divulgação, a gente pode ajudar financeiramente para quem pode, não é? A gente pode divulgar a doutrina, divulgar a casa, saber como é que estão os amigos, ligar, mandar uma mensaginha, um coraçãozinho, uma florzinha que seja, para manter acesa aquela união que nos traz, né? O amor e a caridade que nos faz ficar unidos. Isso é muito importante. Então, esse trabalho é um trabalho também de todo dia, assim como a adoração. Além do trabalho que a gente tem para ganhar o pão, a gente tem outros trabalhos. Tudo dá trabalho. Não é? Se não for um trabalho nosso, vai ser o trabalho de alguém. Se a gente não fizer o nosso próprio alimento, alguém vai fazer pela gente. E esse alguém vai ter tido um trabalho. Então, esse trabalho, muitos deles não podem ser delegados. São trabalhos que só nós podemos fazer. Em relação a filhos, em relação aos parentes, né, de um modo geral, aos pais, aos esposos, às esposas, aos irmãos, a todo mundo que está cercando a gente. Todo mundo dá um pouco de trabalho para a gente, né? E às vezes a gente dá trabalho para todo mundo também. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Pensar como é que eu estou em relação à lei de trabalho. Será que eu estou reclamando? Será que eu trabalho reclamando? Né? O que é reclamar? Chamar de novo. É ficar ali, ó, naquele ciclo ruim, né? Ai, meu Deus, coisa chata, coisa ruim, que pessoa chata, que situação chata, que situação ruim, entendeu? Isso faz com que a gente se cerque de irmãozinhos não muito bons, né? Então, esse trabalho precisa ser observado para que a gente também tente fazer da melhor maneira possível. Vamos refletindo, né? Como é que a gente está fazendo esse trabalho? Será que já estamos fazendo com alegria? Somos felizes trabalhando ou ainda não conseguimos ainda? Depois vem a lei de conservação. A lei de conservação traz para a gente a questão do necessário e do supérfluo. Isso é um estudo fantástico. Porque muitas das vezes o que é necessário para um não é necessário para o outro. O que é supérfluo para um não é supérfluo para o outro. E diz lá para a gente que por intuição, né, na questão 715 lá do Livro dos Espíritos, que por intuição a gente sabe exatamente o que é o supérfluo e o que é o necessário para a gente. Então, ficamos pensando, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, que nós estamos mais em casa, quantos de nós não estamos observando o que é verdadeiramente necessário e o que é supérfluo? Né? Quantas coisas que a gente fazia antes, quanta energia que a gente gastava antes, quanto dinheiro, às vezes, tempo e outras coisas que a gente gastava com situações que agora não tem valor nenhum para a gente, não é? E o quanto é necessário
que a gente tenha a nossa casa, que a gente tenha o nosso alimento, que a gente tenha a nossa saúde, que a gente tenha paz no ambiente que a gente vive. Nunca se valorizou tanto isso. Há quantos meses que está todo mundo trabalhando em casa, né? Ou perdendo o emprego, ou se desentendendo dentro de casa, ou casando, ou se separando. Isso não está acontecendo tudo, né? O mundo continua girando. Só que vem acontecendo situações que fazem com que a gente perceba, tenha um olhar diferente. O que é necessário hoje para mim? O que é supérfluo hoje para mim? Né? Diziam que o mundo não podia parar e o mundo parou. E quando o mundo para, a gente começa a perceber, pô, opa, se parou, até o tempo tem uma valoração diferente, né? O tempo necessário, o tempo supérfluo. Quantas coisas a gente pode observar, né? Quantas reflexões a gente pode fazer sobre isso, não é assim? Então, vamos pensando aí. Continuando. A lei de destruição, essa está na moda, que fala dos flagelos destruidores, né? A lei de destruição também é uma das leis divinas. E lá está dizendo para gente que a destruição é necessária, né? De tempos em tempos essas coisas acontecem. Tudo tem um ciclo, né? Tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. E lá onde fala dos flagelos destruidores, ressalta uma coisa muito importante para a gente, que é sobre a nossa responsabilidade, a nossa parcela de responsabilidade. E aí a gente se vê hoje num planeta doente, né, onde a gente está vivendo situação de muita fragilidade, tem muita gente desencarnando, não é? E tudo isso está acontecendo por quê? Por que é que o nosso planeta Terra, né, ficou nessa situação? Por que é que esse flagelo, lógico que já vieram outros, né, e sempre haverão, mas por que que esse, em especial, tem marcado tanto a nossa vida? Qual é a minha parcela de responsabilidade dentro dessa lei de destruição? Dentro desse flagelo destruidor que acontece hoje? Já paramos para pensar nisso? E é tanta coisa, não é? É tanto desmatamento, e é tanto esgoto na lagoa, e, né, e maltrato aos animais, e lixo que é de qualquer jeito descartado, e vai por aí afora, né? Até pessoas são descartadas. Quantas lições a gente ainda precisa aprender? Depois vem falando para nós uma outra lei, que é a lei de sociedade. E aí a gente pensa na família. Lá no livro fala dos laços de família, da importância de se manter esses laços, de se reforçar, de se valorizar esses laços de família, para que a gente não tenha uma recrudescência desse nosso progresso, não é? Então, essa lei de sociedade traz para nós um elo importante entre a felicidade e a família. A gente não viu que o sofrimento, né, é porque a gente está fora da lei divina? Então, se a gente está dentro de uma família, pertence àquela família, não por acaso, que a gente sabe, né? O que é que eu estou fazendo ali naquela família? Qual é o meu papel ali naquela família? Será que eu apoio? Será que eu ajudo? Será que eu preciso de apoio? Será que eu preciso de ajuda? Quem está do meu lado? Quem não está ainda? Por que que está? Por que que não está? O que é que está acontecendo nessa família? Precisamos ter essas observações, não é? Porque a gente, para viver em sociedade, a gente aprende com a nossa família. Como é que a gente vai se comportar lá fora se a gente não sabe se comportar aqui dentro dos nossos lares? Não é assim? Então, isso também é importante para que a gente aprenda mais um pouquinho do que pode nos fazer melhor, do que pode nos fazer feliz. Depois vem a lei de progresso. A lei de progresso fala para nós sobre o progresso moral, sobre a importância de compreender, né, o bem e o mal. A gente só progride na medida em que a gente compreende, né, essa diferença entre o bem e o mal. Na questão 780 fala para nós que progresso moral é a compreensão do bem e do mal. Então, como é que eu vou progredir se eu não souber isso? E isso não está gravado na minha mente, né? Não está gravado na minha consciência, não é uma das leis de Deus. Então, preciso progredir, preciso melhorar, preciso ser um ser melhor, preciso ser um espírito melhor.
Como é que eu vou fazer isso se eu ainda tenho tanto prazer no mal? Eu preciso me comprazer com o bem, preciso buscar o bem, preciso me estudar melhor, me observar melhor, tentar fazer mais o bem do que o mal, né? Tentar combater essa raizinha do mal dentro de mim, porque dessa maneira eu vou sofrer menos, porque dessa maneira eu vou me aproximar mais de Deus e dessa maneira eu vou progredir. Simples assim. Depois vem falando da lei de igualdade. A lei de igualdade é aquela que fala da riqueza e da miséria, né? Que muitos de nós passamos por provas, tanto na riqueza quanto na miséria, nas desigualdades sociais. Fala sobre questões de preconceitos, né? Que a gente vê tanto, né? Como é atual tudo aquilo que a doutrina traz para nós, não é? Como que esse livro dos Espíritos ainda precisa tanto ser estudado, que a gente estuda, estuda e estuda e ainda tem mais coisa para a gente aprender. Cada vez que a gente vai lendo, a gente vai vendo que tem tanta coisa ainda para a gente aprender, não é? Então, como é que a gente vai aprender sobre igualdade? O que é que nós já estamos fazendo sobre igualdade? Será que nós estamos tratando todos os nossos semelhantes da mesma maneira? Será que nós somos tratados de uma maneira especial porque exigimos isso? Né? Aquele famoso, você sabe com quem você está falando? Não é? Ou será que a gente já consegue se ver, sim, todo mundo igual, todo mundo irmão, todo mundo buscando lutar, né? Ombro a ombro, todo mundo junto para conseguir subir, progredir, todo mundo junto no mesmo barco? Será que a gente já percebe isso ou não? Será que eu sou um ser especial? Será que eu sou melhor do que os outros? Essa vaidade, esse egoísmo é que prejudica, né, essa igualdade. É isso que faz as desigualdades acontecerem. É por isso que existe tanto pré-conceito, porque a gente já conceitua as coisas antes de saber o que é, né? Com base, às vezes, em nada, com base em alguma coisa que a gente ouviu falar. Então, precisamos ter esse cuidado, porque isso também nos traz sofrimento e isso nos afasta da lei de Deus. Depois temos a lei de liberdade, que é uma lei linda, que fala sobre o nosso livre-arbítrio. Como é bom a gente saber que a gente tem o poder de escolha e que a gente sempre pode escolher. Sempre a gente pode escolher. Sempre existe um caminho. E a gente sempre tem que tentar ir pelo melhor, né? Porque se a gente está indo por aqueles entortos ali, ó, vai começar a acontecer um monte de coisa errada para mostrar que não é por ali que a gente tem que ir. Volta e pega o caminho certinho aqui. Às vezes a gente quer, né, uns atalhos, né, um jeitinho, mas não tem, não tem. Então, esse livre-arbítrio, né, o bom uso do nosso livre-arbítrio é algo de suma importância. E uma outra coisa que a lei de liberdade fala para nós também é que somos livres sim, mas precisamos uns dos outros, né? Cada um de nós necessita do outro, precisa do outro junto para seguir adiante, não é? Então a liberdade, ela tem responsabilidade com a gente mesmo e com os outros, não é? É importante saber disso. E saber também das consequências, né? Porque tudo aquilo que nós escolhemos, tudo aquilo que o nosso livre-arbítrio nos proporciona, vai ter consequências. E aí, o que estamos fazendo desse nosso livre-arbítrio? E depois a lei de justiça, de amor e caridade, né? Que é essa que a gente estuda mais, porque é essa que a gente precisa mais aprender. Que fala de quê? De amor, né? Que é o que a nossa página lá na frente falou, depois vou voltar lá. Que fala sobre amar o próximo de maneira incondicional. Que fala sobre ter caridade, praticar o bem, agir sempre no bem, não é? E é aqui que a gente aprende a combater orgulho, egoísmo, vaidade, ganância, falsidade, um monte de coisa. É com o amor, é com a caridade e é com a justiça que a gente aprende tudo isso. E a gente aprende, gente, tudo isso em todos os lugares. Isso aqui é interessante. Todas essas leis que nós falamos aqui, né, de adoração, de trabalho, de conservação, de destruição, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode aplicar, não é? Porque, vê bem, a lei de adoração, adorar não é orar? A gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Não pode? Então, mas a lei de, sei lá, de destruição, tá? Em todo lugar, tá. Porque eu posso jogar um papel no chão ali e já estou ajudando a poluir a cidade, não é?
Então, toda e qualquer lei dessa está presente, desde o mínimo até o máximo. E é através dela que vai fazer com que a gente consiga pagar a multa, né? E consiga sair desse sofrimento para que a gente possa ser elevado. Trouxe para nós, então, uma reflexão bem bacana que está nesse livrinho aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar. Histórias que trazem felicidade, Richard Simonetti. E conta aqui para nós uma história bem bacana, que diz assim: Deus atende, que já que a gente está falando de Deus, né? Está falando da lei divina, está falando que a gente tem que ir, que a gente tem que fazer, que a gente tem que progredir. Vamos ver se Deus atende mesmo, né? Isso tudo que a gente está querendo fazer. Diz aqui para a gente o seguinte, que o hóspede chegou inesperadamente por volta da meia-noite. Como não havia pão para preparar o lanche e nem mercado aberto àquela hora da noite, o dono da casa procurou um amigo que morava na vizinhança. Bateu na porta. Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu. Venho te pedir 3 pães emprestados. Estou com um visitante e não tenho nada para lhe oferecer. Meio complicado, né? Alguém do nosso círculo de amizade nos procurar, altas horas da noite, para pedir pão. Do lado de dentro, o morador reagiu. Ora, isso lá são horas para me incomodar? Já me recolhi com os meus filhos. O nosso herói não era um homem de desistir facilmente e reiterava batendo na porta. Por favor, não me falte, eu preciso desses pães. E tanto insistiu que o solicitado resolveu atender o solicitante para se ver livre dele, né? Levantou-se e lhe deu os 3 pães que pedia. Esse curioso episódio poderia fazer parte de uma antologia da inconveniência, dos malas sem alça, pessoas de desconfiômetro desligado. O Simonetti é muito bem-humorado. Não percebem que são inoportunos. Pedir pão emprestado uma hora dessa da noite, né? Na verdade, trata-se de uma parábola que nos foi contada por Jesus, num contexto em que ele se refere o quê? À oração. Parece estranho. Então, Deus é como se fosse o dono da padaria, não muito disposto a nos dar pães que atendam às nossas necessidades. Mas poderia mudar de ideia se nós insistirmos? Obviamente que não. O mestre usava com frequência, né, o exagero, a hipérbole. Trata-se de uma imagem exagerada sobre determinada ideia para chamar a atenção. Jesus quer destacar que nós devemos orar com convicção e persistência, conscientes de que Deus, que não é um simples padeiro, nem tem as limitações humanas, certamente vai acolher a nossa oração, em qualquer circunstância e em qualquer hora, e sempre nos atenderá. Então, veja que interessante. Com isso, ele nos mostra o quê? Deus vai atender a gente? Sempre. Não é? Deus não é o padeiro, né? Como ele faz a comparação. Deus sempre vai estar lá de portas abertas para nos atender, não é? E aí ele continua mais um pedacinho que diz assim: a parábola é pouco conhecida, famosa é a conclusão de Jesus. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àqueles que pedirem. Muito mais do que um padeiro, Pai de imenso amor e misericórdia, Deus sempre vai nos ouvir e nos atender quando o procurarmos. Mas nós temos que procurar, não é isso? Jesus fala em bater, pedir e buscar. Todos os que oram estão batendo, não estão? Estão querendo contato com Deus. E sempre pedem algo, estão pedindo alguma coisa. Raros, porém,
empenham-se em buscar o objeto da oração, conscientes dos caminhos que devem trilhar para a concretização dos seus anseios. No Evangelho, capítulo 27, Kardec apresenta um exemplo. Um homem perdido no deserto, torturado pela sede, implora ajuda ao céu. Nenhum espírito vai lhe trazer água. No entanto, se ele estiver disposto a caminhar, enfrentando a sede e o calor, receberá inspiração quanto ao rumo que deve tomar para encontrar água. O desempregado que ora ardentemente, poderá esperar uma eternidade sem um emprego que lhe bata na porta. Mas se ele sair a campo, os bons espíritos vão ajudar a encontrar um lugar no mercado de trabalho. Então, o que é importante? Bater, estabelecer o contato, pedir, definir as necessidades, buscar, cultivar a iniciativa. E aí, então, o céu vai te ajudar. Então, quando a gente pensa como é que a gente vai fazer, né, para chegar lá em relação a essa lei divina, como é que a gente vai fazer para que a gente consiga sair desse sofrimento, pagar essa multa, para que a gente consiga essa felicidade, para que a gente consiga gozar, aproveitar dessa lei divina? Como que a gente vai fazer isso? Não é? Então, ali está dizendo para a gente precisa de quê? De ação. Precisa bater, né? Precisa pedir, precisa rogar e precisa trabalhar por isso. Não adianta só a gente, né, ficar batendo na porta, né? E aí a gente volta aqui na nossa página inicial, justamente para falar sobre essas ações que a gente precisa ter, né? Por exemplo, diz lá para gente, ama a Deus servindo os semelhantes. Então, isso é uma ação, né? O amor ao próximo, amando a Deus, servindo os semelhantes. Não foi assim que Jesus falou? Que a gente tinha que amar o próximo como a nós mesmos, não é isso? Então essa ação de amar a Deus faz com que a gente se aproxime dele, né? E como que a gente vai amar a Deus? Servindo os nossos semelhantes. Por amor, sem distinção de pessoas, né? Qualquer um. Depois fala assim, faze o bem como estiveres, onde esteja e tanto quanto possas. Então, além de amar, a gente tem que servir e fazer, né? Servir os semelhantes, amar a Deus e fazer o bem. Tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Então, o que é que vai trazer a paz para a nossa consciência? O amor, o servir e o fazer. Então, a gente só vai ter, digamos assim, um alívio, né, nesse sofrimento, né? Nós vamos ter as nossas falhas amenizadas quando nós começarmos a fazer isso. Amar, servir e fazer. Porque aí a gente vai ter a nossa consciência tranquila, né? E com isso a gente vai encontrar essa lei divina, essa lei de Deus, que é onde a gente está. Certo? Sim. E como que a gente vai fazer isso? Em casa. Como é que a gente vai amar, servir e fazer? Amando, servindo e fazendo. É fácil? Não é. A gente tem preferências, né? A gente ama aquele que é mais fácil de amar, a gente serve o que é mais fácil de servir e a gente faz o que é mais fácil de fazer. Mas não é isso que Deus quer de nós. A gente precisa fazer mais, a gente precisa servir mais e a gente precisa amar mais. Principalmente aquele mais difícil, principalmente aquele que a gente não quer. É aquele que a gente precisa justamente amar, fazer e servir, não é? No trabalho, como é que a gente faz? Amar, servir e fazer. Ah, mas eu tenho que amar o trabalho? Tem! Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com amor. Qualquer trabalho, sendo digno, a gente precisa fazer com amor, não é? E além de fazer, a gente precisa amar e precisa servir. Até no trabalho a gente também serve, não serve? Um colega que não sabe alguma coisa, você pode ensinar, né? Assim, uma pessoa nova que chega no trabalho para você explicar. Um chefe que pede uma explicação, uma orientação, você vai ter que dar, né? Assim, todo lugar é assim. No trabalho. Na vida social, apesar de que a gente está nesse isolamento social, nós somos seres sociais. Precisamos, né, um dos outros. Trocamos informações preciosas uns com os outros. Se não fosse o outro, nunca haveria aprendizado. Tanto que a doutrina condena a vida celibatária, né? A vida que fica lá, a pessoa isolada do mundo.
Por quê? Porque a gente não vai ter oportunidade dessa troca, de aprender, de fazer e de servir. Então, na nossa vida social também acontece isso. A gente também precisa amar o nosso próximo, seja ele qual for, o desconhecido, o vizinho, a pessoa na fila, no trânsito, o mal educado, todos eles a gente precisa ter amor, porque a gente não pode ser igual a eles, né? É difícil, a gente sabe, às vezes, né? Ele vem com quente, a gente quer ir com outro fervendo. É difícil, mas a gente precisa ir treinando para isso, para amar, para fazer e para servir, né? Na nossa casa espírita também. Lá na casa espírita, a gente também precisa amar, precisa servir e precisa fazer. Trabalho lá é o que não falta, né? Tarefa para todo mundo tem. Estamos nesse momento, mas logo, logo vamos ter trabalho lá para todo mundo. E assim vai, gente. E assim é em todos os lugares, nos nossos relacionamentos, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente não ama, com as pessoas que a gente é obrigado a lidar, né? E a gente percebe, então, de uma forma muito simples mesmo que a doutrina traz para nós, que a gente só vai se livrar desses nossos sofrimentos na mesma medida que a gente se aproximar desse fazer, desse servir e desse amar, que é a verdadeira caridade, né? Que é o que a gente estudou aqui até agora. Então, essas eram as informações que a gente precisava trazer hoje. E espero que todo mundo leve para casa, né, o dever, para pensar o que já fez, o que está fazendo, o que precisa ser feito ainda para se melhorar, não é? É difícil olhar para dentro, é difícil, mas fácil olhar para fora, ver o defeito dos outros, mas é para dentro que a gente precisa olhar. E que as leis divinas possam estar muito acesas na nossa mente, porque elas estão lá, todas elas estão lá, gravadas no nosso consciente, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha para a gente depois passar para a nossa prece. Deixa eu ver aqui. Telmo tá aqui. Oi, Telmo, você tá aqui? Tudo bem, querido? Felipe, boa noite, Felipe. Saudade de você. Também te amo, meu amor. Te amo muito. Deixa eu ver quem mais está aqui. Meireles. Boa noite, Meireles. Maria José, boa noite, povo querido. Ô, gente, saudade desse abraço, né? Que falta que faz. Regina, boa noite. Jussara, ô, querida, boa noite, amigos do SEAC, Espiritismo em Cabo Frio, boa noite. Jussara mandou coraçãozinho. Cristiane, Cris Freire, lá de Natal. Muitas saudades de todos vocês. Nós também, Cris. Estamos doidos para ir acampar no seu quintal. Érica Almeida, boa noite. Kátia, boa noite, Kátia. Nossa gourmetona. João Batista, boa noite. Maria José, sentindo saudade de você, Cris Freire. Pois é, eu também estou sentindo saudade de Cris, de Arnaldo, de todo mundo. Maria Inês, boa noite, Inês, querida. Tio Clarence, o presente, com a honra, querido. Que bom tê-lo aqui. Sônia Rolim, boa noite, Sônia. Saudade também, né? Ela tá falando que tá com saudade. Sheila Maria, boa noite. Regina falando que tá com saudade de Inês. Nós também, estamos com saudade de todo mundo. Marina, minha comadre linda, boa noite, minha grande amiga. Te amamos, também te amo. Obrigada por você estar aqui, querida. Aí tem um monte de coração, beijinho, florzinha, um monte de coisa linda ali que mandaram. Jussara falando das colocações. Francisco Costa, boa noite. Natal, Rio Grande do Norte, assistindo Cabo Frio. Que bom. Legal, viu? Arnaldo deve estar divulgando a gente lá no Rio Grande do Norte. Regina mandou uma rosa linda. Jussara, tenho refletido muito sobre as minhas tarefas em casa com a minha família. Que valores tive que acordar do meu íntimo para esse momento atual. Pois é, Jussara, né? Em casa, e a gente tem visto muitas pessoas comentando sobre isso, né? Esses dias até eu conversei com uma amiga muito querida que falou que ela está fazendo uma obra na casa dela, porque ela descobriu que a casa dela é tudo para ela, né? Porque ela não parava em casa, só vivia na casa dos outros, passeando, badalando. E que agora que ela teve que parar em casa, ela percebeu
o quão a casa dela estava largada. E agora ela está fazendo uma obra na casa, feliz da vida, né? Porque descobriu que a casa dela é que aconchega ela ali, né? E a gente também, dentro da casa, não é só a casa, né? Tem a questão do lar, que é quem habita ali, né? Os encarnados e os desencarnados também. Então, esse lidar, essas tarefas que nós temos, que Jussara falou aqui, né? Esses valores que nós precisamos trabalhar, eles são muito importantes para a gente. É o momento da gente burilar, né? Marina mandou um abraço, bem faz bem, graças. Sheila, valeu. Maria José, amei. Sheila, Maria, Marina, Sheila, Carlos Eduardo, batendo palma. Que bom. Marina mandou um monte de beijinhos. Soninha, amiga Cris. É muito bom voltar a essas reflexões que nos ajudam a aproximar com Deus. A ação no bem sempre. Ótimos conselhos. Ainda tem mais. Beijos. Obrigada, Sônia, pelo comentário maravilhoso. É isso que a gente tem que fazer, né? Refletir para que a gente se aproxime de Deus, não é isso? É importante isso. Seu Gilberto, meu vizinho querido, que já não é mais meu vizinho, mas continua sendo querido, um abraço para o senhor, para a Bárbara, para todo mundo. Marina, minha amiga, parabéns pela ótima palestra, Juju. Marina, saudades. Regina, eu. Palestra maravilhosa. Marta Zanetti, boa noite, Marta. Aí ganhamos um monte de figurinha. Kátia mandando boa noite, disse que foi ótimo, arrasou. Marta Maria, lá, minha amiga Loura, que não é mais Loura. Parabéns, Loura. Obrigada, gente. Então, acho que não temos mais nenhum comentário, não tivemos nenhuma pergunta. Então, convido a todos a gente fazer a nossa prece. Nossa casa é nosso santuário, isso mesmo, Sheila. Saudade do seu abraço, minha amiga. Eu também, Marina, muita saudade. Mas logo vamos estar agarrada, igual carrapato. Vamos então, meus irmãos, terminar nosso estudo, né? Elevar o nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece final, com muita alegria no nosso coração, por estarmos aqui reunidos. Apesar de distantes, né? Nossos coraçõezinhos estão juntinhos. Vamos então respirar fundo, observar a boa sintonia que se faz ao nosso redor, a sutil presença dos bons espíritos juntos a nós, os eflúvios maravilhosos que vêm lá do alto, lá do céu, e são derramados sobre cada um de nós, através dos livramentos que temos, através da saúde, da paz, da inteligência, da tranquilidade e de tantas outras bênçãos incontáveis que nós temos todos os dias. Queremos agradecer, Jesus. Mestre querido, aqui estamos nós, com os corações super agradecidos por estarmos aqui reunidos nessa noite. Gratidão por essa casa de amor e caridade, que mesmo virtualmente nos acolhe, nos proporcionando levar um pouquinho do consolo que a doutrina espírita nos traz. Gratidão por todos os nossos amigos, aqueles que nós queríamos abraçar, aqueles que nós queríamos estar agarradinhos. Abençoe a cada um deles, Jesus. Gratidão ainda, Senhor, por aqueles que não são tão nossos amigos assim. Precisamos deles, Senhor. Precisamos deles para nos mostrar que ainda somos falhos, que ainda precisamos aprender a perdoar, que ainda precisamos ser perdoados. E tantas outras coisas que ainda precisamos aprender nessa encarnação, Senhor. Permita, Senhor, que os bons espíritos estejam junto de cada um de nós, nos intuindo, nos amparando, nos acolhendo e nos envolvendo a todos,
em energias de paz, em energias de amor, em energias de muita sabedoria, para que nós possamos passar pelos momentos que nós estamos passando da melhor maneira possível. Dá-nos, Senhor, a paciência necessária, o carinho exigido, a palavra certa na hora certa. E faze, Senhor, que acima de tudo nós busquemos a espiritualidade amiga, busquemos a força na oração, alimentemos sempre a nossa fé, para que possamos logo estarmos juntos numa terra renovada, com pessoas renovadas, que possamos passar logo por essa terra de provas e expiações para um mundo melhor. Abençoa-nos, Pai. Muita gratidão. Que assim seja. Então, meus amigos, José Lopes apareceu ali para dar boa noite, né, José? Boa noite. Obrigada, querido. Muita gratidão por estar aqui, né? Muita gratidão a Telmo, que nos proporciona essa oportunidade de acessar, né, o site, o Facebook, sei lá como fala, né? Essas coisas complicadas para a gente ainda, mas que graças a Deus que temos essa oportunidade, pelo menos, de estarmos um pouquinho juntos virtualmente, né? Fiquem todos em paz, uma boa noite a todos, que os eflúvios melhores que vêm lá do alto estejam presentes nos nossos lares, que nós possamos nos manter na melhor sintonia possível, buscando leitura elevada, música elevada, conversas elevadas, orações, para que a gente possa se manter junto dos nossos irmãos do mais alto. Fiquem todos com Deus. Boa noite.